Olá, meus seres queridos, como vocês estão? Mais um vídeo aqui da nossa série Presença, Semana da Presença. O assunto de hoje é o poder da presença na manifestação dos seus desejos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, deixe seu joinha, comente aqui nesse vídeo, né? Se você pratica a presença, se você já pratica, ou se você está colocando em prática a presença na sua vida. E quais são os resultados, né? Eu quero saber. Bom, quando eu comecei, né, no processo de desenvolvimento pessoal, na criação da minha realidade, uma coisa que me chamou muita atenção foi que a gente, realiza um desejo, né, e a gente já está às vezes, antes do primeiro desejo chegar, a gente já está desejando outra coisa, né, e assim por diante. Então, você quer uma casa, aí quando você consegue sua casa, você quer renovar sua casa, quando você consegue renovar sua casa, você quer fazer um jardim. Foi o meu caso, né. Então hoje eu quero compartilhar com vocês, um pouquinho da minha experiência, né, na manifestação de um desejo que eu tinha, que era muito grande, que era, obter, né, a minha casa aqui no Canadá. E para quem, já me segue aqui no canal, já conhece a história, né, de como eu consegui e tal manifestar esse desejo, que era um desejo muito grande do meu coração. E o que eu percebi durante esse processo foi que a partir do momento que eu comecei a praticar realmente a presença, né, para o meu desejo se realizar, que eu me conectei realmente com a minha casa, com o meu desejo, com a energia, com a frequência daquilo que eu queria, eu percebi uma coisa muito interessante, que, na verdade, o que eu estava buscando não era nem a casa em si, né. O que eu queria era um sentimento, o sentimento que eu queria, sentir. O que que eu queria sentir obtendo esse desejo. Às vezes a gente quer, por exemplo, um carro, ou a gente quer um trabalho novo, ou a gente quer uma nova profissão, né, e a gente acha que é aquilo que vai fazer a diferença na nossa vida. Mas na verdade, o que faz a diferença, o que a gente busca, o nosso desejo inconsciente, é o sentimento que nós vamos sentir, o sentimento que nós vamos obter, quem nós nos tornamos durante essa jornada. E o que que eu percebi? É que durante a minha jornada, né, durante o processo todo de manifestação do meu desejo, que era a minha casa, que era ter, né, uma casa onde eu queria, do jeito que eu queria, criar essa possibilidade na minha vida, eh, na verdade, o meu desejo inconsciente era o sentimento, era a autoestima, era provar para mim mesma que eu era capaz de obter qualquer coisa. E eu sempre tive uma crença de que nada é difícil, né, na vida. A partir dos 14, 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar essa crença em mim. E eu escolhi, né, continuar com ela, que é a vida é fácil. É a gente que dificulta, na verdade, às vezes, né, com as nossas crenças e etc. Então, o que que a presença teve a ver com tudo isso? É que a partir do momento que eu comecei a me conectar com a energia do meu desejo, ou seja, eu me tornei minha casa. Eu fiz de conta de que eu era uma casa, né? E se eu fosse uma casa, como eu gostaria de ser tratada? Quem eu gostaria que morasse em mim? Né? Quem eu queria abrigar dentro de mim se eu fosse uma casa? Que tipo de emoção eu queria ter? Que tipo de pessoa, que tipo de sentimento essa pessoa ia ter morando dentro de mim, né? Então eu me tornei uma casa e eu, né, seria o sentimento que ia habitar nessa casa. E o que que isso teve como efeito, né, é que eu esperava, na verdade, eu tinha um prazo de 3 anos para comprar minha casa, para passar, para conseguir financiamento, etc. O dono dessa casa tinha me dado 3 anos, né. E a partir do momento que eu comecei a fazer esse exercício de me tornar o meu desejo, o que que aconteceu? Eu estava o tempo todo trazendo o meu desejo para o agora, eu estava ali no agora. Então eu estava presente para o sentimento que eu estaria, né, tendo sendo uma casa.
e quem estava dentro de mim, ou seja, que tipo de emoção estava dentro de mim. E o que eu percebi? É que dentro de mim existia ainda muita contradição, muita dúvida, muita confusão, né? Eu não sabia quem eu era, na verdade. Porque quando eu comecei a me perguntar quem eu gostaria de que habitasse dentro de mim, eu não seria a pessoa que eu teria escolhido se eu fosse uma casa naquele momento. Porque eu estava tendo meu sentimento estava muito contraditório. Eu estava tendo muita raiva, eu sentia muito ódio, eu sentia muita frustração, muita irritabilidade, estresse, preocupação, desespero, tudo isso veio à tona, sabe. Então, a presença, ela me trouxe a capacidade de descobrir o que estava travando a minha criação, o que estava me impedindo, o que estava entre eu e o meu desejo. Por que a minha frequência não entrava em congruência, em harmonia, em ressonância com a minha casa? E o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar esse sentimento. Eu fui buscar ajuda, eu fiz uma mentoria, e aí eu criei, né, eu criei meus 5 pilares, criei minha bússola interna, comecei a conversar com as minhas emoções, para ver o que elas tinham para me ensinar, o que elas queriam, né, mostrar para mim, né, o que elas estavam tentando me explicar que eu não estava conseguindo entender. Por que eu não estava conseguindo entender? Porque eu não estava presente, eu não estava presente dentro de mim. Eu estava focada no que o outro tinha feito para mim, que o outro estava fazendo da vida dele, como ele estava me tratando, etc, e etc. Eu estava no mimimi, no drama, no trauma, no rancor, na mágoa, sabe, na raiva. E quando você começa a olhar para fora de você, você não consegue mudar, transformar as coisas, porque você está focando no problema, no efeito e não na causa. Porque tudo que está fora de você, tudo que as pessoas falam para você, tudo que as pessoas projetam em você, é o que está dentro, é o que você projeta nelas. Na verdade, é você que está projetando tudo isso fora de você. E geralmente, às vezes eu tinha muito medo da crítica, eu tinha muito medo do julgamento, eu era muito complexada, né? Então, assim, a minha autoestima, ela não estava nada bem. A minha vida não estava nada bem, gente. Então, o que aconteceu? O que a presença veio fazer? Ela acelerou assim, o que eu ia obter em 3 anos, o que ia levar 3 anos para mim conseguir, eu consegui em 9 meses. Foi um parto, gente. É um parto, né? Uma gravidez, né? Ou seja, eu plantei a semente, né? Que era o meu desejo, eu comecei a fazer perguntas para o universo, e aí o que acontece? A pergunta, ela te traz para a presença, porque você começa a se abrir para receber. A intuição vem, as ideias vão vindo, e aí à medida que você começa a fazer pergunta, quem eu preciso ser para que minha casa venha até a mim? Que tipo de emoções, sentimentos e pensamentos eu preciso ser hoje para que minha casa entre em ressonância comigo? Para encontrar a minha casa, para saber onde ela está, né? E claro que eu tinha a ideia da casa que eu queria, mas eu não tinha definido assim, absolutamente tem que ser isso. O que eu pedi, né? O que eu pedi para o universo? Eu quero uma casa onde eu me sinta feliz, calma, onde eu ouço os passarinhos, onde eu possa apreciar a natureza. Ou seja, eu quero paz, na verdade. A casa era só um símbolo, né? De tudo os sentimentos que eu queria ter. Então, o que eu precisava fazer? Eu precisava ser esse tipo de sentimento para que minha casa entrasse em harmonia comigo. E a partir do momento que eu comecei a olhar para isso, que eu percebi que eu não era a pessoa que minha casa queria que estivesse dentro dela, eu comecei a trabalhar as minhas crenças, os meus sentimentos. Eu comecei a pedir ajuda, eu comecei a perdoar quem eu tinha que perdoar. Eu fui à busca de mim mesma, na verdade. E uma vez que eu cheguei num estado de ser, que eu já estava pronta, né, que eu estava me sentindo bem, um sentimento de gratidão muito grande. Eu já estava construindo minha autoestima, criei minha empresa, né? E o dinheiro começou a aparecer, as pessoas começaram a vir, né? Por quê? Porque eu estava presente. Eu comecei a ficar presente para quem eu estava sendo.
né? E era isso que estava entre eu e o meu desejo. E assim que eu comecei a praticar a presença, eu andava na rua, sentia o cheiro da floresta, eu falava, se eu fosse uma casa, será que eu estaria aqui? Ah, eu estaria aqui. Ai, nossa, que delícia, o cheirinho da água, o cheirinho dos pinheiros. Aí eu sentia, sabe, o vento, o ar na minha pele, abria a janela do meu carro, ficava sentindo o cheiro, ouvindo os passarinhos. Então eu estava fazendo o quê? Apreciando, presente, agradecendo. E isso tudo fez com que as minhas emoções fossem entrando em harmonia e em congruência com aquilo que eu queria ter, que eu queria criar na minha vida. E foi assim que eu consegui, né, co-criar a minha casa com total facilidade. Não tô falando facilidade no sentido que eu fiquei sentada e não fiz nada, gente. Eu trabalhei pra caramba, eu fiz tudo que assim, tudo que estava ao meu poder, tudo que foi possível fazer e até mesmo impossível, né? Eu fiz. E eu consegui cocriar. Ela veio para mim assim de forma inesperada, totalmente. As coisas foram acontecendo numa fluidez, numa harmonia, sabe? Que tudo foi se. Parece um quebra-cabeça que tudo foi se encaixando à medida que minhas crenças foram sendo trabalhadas, meus sentimentos, meus pensamentos, tudo foi se alinhando em função daquilo que eu queria. Mas, na verdade, o que eu percebi, que o que eu queria, não era a casa no sentido físico. O que eu queria era paz. E o meu desejo de obter uma casa foi simplesmente um símbolo, né? Porque como nós vivemos no mundo físico, claro que nós temos tendência a definir, né? Como sendo física as coisas. A gente acha que é uma coisa que a gente quer. Mas, na verdade, o que eu percebi, praticando a presença, praticando a gratidão e olhando para dentro de mim, é que tudo que eu queria, a casa, na verdade, ela representava o sentimento que eu queria sentir, que era paz. Paz, o tempo todo paz, né? Essa paz interna que a gente obtém quando você começa a trabalhar você, quando você entra no processo de expansão da consciência e quando você tem essa conexão com a sua centelha divina, quando você consegue essa fusão com a sua essência e quando você está ali em total harmonia com a sua essência. E nós pensamos que nós precisamos fazer tal técnica, tal isso, tal aquilo, meditar não sei quantas horas para poder se conectar com a nossa centelha divina. Não. Cada vez que você está presente, você está conectada com a sua centelha divina. E é assim que você cria a sua vida, é assim que você cria o seu cotidiano. Você cria a sua vida a cada instante. Basta você colocar presença ali no que você está fazendo. E o que está entre você e o seu desejo? O que está faltando entre você e seu desejo, cuja presença faria toda a diferença? Presença. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço você por estar aqui comigo nessa jornada e eu desejo a você um dia de presença. Gratidão. Até o próximo vídeo.